Olá, sejam bem-vindos! Esse é o nosso 8º episódio do Comunique-se Podcast. E hoje aqui eu tô com um grande comunicador, uma pessoa que tem me incentivado aí já há alguns anos, tem me ajudado a trilhar um caminho dentro da comunicação, principalmente online, e você me ensina muito, hein, Fábio? Você me inspira a me comunicar melhor. Quem está aqui comigo é o Fábio Ribas, ele que tem cuidado aí de uma parte do meu material. Seja bem-vindo, Obrigado, Fábio. Kelly. Olha, estava ansioso para começar e para falar com você um pouquinho da parte de comunicação, da trajetória, né, dos nossos encontros por aí. Estava ansioso. Apesar de ser da comunicação, fico ansioso quando eu preciso me apresentar ou falar e agora está normalizando, já estou tranquilo aqui. A gente já vai se acalmar um pouquinho, então seja bem-vindo. Começou mais um episódio. Obrigado. E claro que eu já vou chegar chegando. A gente se conheceu em 2019, quando eu te procurei, porque eu estava insegura na minha comunicação. Você se lembra disso? Você lembra daquela nossa conversa? Eu estava tentando lembrar como a gente se conheceu. Eu achei que eu tinha te procurado. Porque tem uma história por trás disso também. Alguém viu nós dois e nos conectou. E aí eu te chamei para a gente tomar um café e falei, Fábio, eu preciso de ajuda. Eu quero vender o meu trabalho, mas eu tinha dificuldade em como comunicar o meu trabalho. Foi aí que que você veio para o Comunique-se, a gente se conheceu e você fez as primeiras filmagens e depois você veio me clarear em que caminho seguir, como seguir, o que falar, como falar. Conta aí para nós um pouquinho desse início da tua entrada no Comunique-se, como foi para você? Eu lembro que foi um café, eu lembro até hoje, assim, você tem faz uma conversa, né? E vai fazendo algumas perguntas que geralmente não se faz no dia a dia. Uhum. Então, talvez você tenha me procurado, mas eu fui muito mais, assim, aproveitei muito mais o que você trouxe para mim do que eu ofereci para você, eu acredito. Uhum. Então, com aquelas perguntas, eu comecei a pensar que eu precisava reformular e aprender com coisas novas. E aí a gente trocou figurinhas, né? Eu prestei um serviço para você, né? Fiz algumas captações durante as sessões. E aproveitei todas as sessões também como teu aluno. Sim. E depois a gente produziu um conteúdo. E foi bem no momento da minha vida que eu estava buscando refrescar um pouco mais a carreira e estava buscando uma palavra que era alta performance. Como que eu vou ser um profissional, entregar com qualidade, entregar com alta performance? Procurei você, procurei outros treinamentos, outras técnicas também dentro da comunicação. E assim percebi que eu entrei no Comunique-se na hora certa. Porque, como eu sou da área de comunicação já há um bom tempo, eu achei, não, vou tirar de letra, vou chegar lá, vai ser algo que eu vejo no meu dia a dia. E foi um impacto, porque eu cheguei lá e falei, não, peraí, tá faltando muita coisa, tem muita gente boa aqui, eu tenho muito que aprender ainda. Então, por isso que eu falo que eu acho que você contribuiu muito mais comigo do que eu com você. Que legal ouvir isso. O Fábio, para quem não sabe, era policial militar. E tem outra história também, né? Me conte. A minha formação, né, estudei publicidade e propaganda na Campo Real, né, até hoje estou estudando ainda a comunicação. E no meio da minha carreira, no ano de 2016, né, eu passei num concurso público para policial militar, mas eu estava assim aproveitando o momento da minha carreira como publicitário nesse momento, né? Eu trabalhava desde 2010 na área, né? Trabalhei em rádio, trabalhei escrevendo vídeo, edição, foto, sempre dentro da área de comunicação. E aí surgiu esse concurso no meio do caminho e eu andava pela cidade assim, e eu percebia, nossa, esse trabalho que foi eu que fiz. Mais um pouquinho, esse trabalho que foi eu que fiz também, aquele outdoor, bacana, foi eu que criei aquele trabalho lá. Ouvia a rádio, via trabalhos meus também. Então, assim, eu estava num período da minha carreira que eu estava reconhecendo o meu trabalho em diversos locais da cidade. E acabei indo para o concurso, porque eu pensei assim, eu acho que é um momento de eu me desafiar também. Eu não sabia se eu era capaz, e as pessoas colocaram essa dúvida na minha cabeça também. Mas você, policial, você trabalha aí na parte de comunicação, acho que não é teu perfil, você não leva jeito. E eu comecei a parar e pensar, mas será que eu não sou capaz mesmo, né? Será que eu não vou conseguir? E isso me fez assim tirar 2 anos sabáticos, né? Eu passei no concurso, eu fiz o treinamento e eu fiquei 1 ano na corporação. E aí chegou um momento que eu pensei, eu acho que eu já
provei para mim mesmo que eu sou capaz, né? E foi uma baita de uma experiência totalmente fora da minha formação. E aí, por outros motivos, eu decidi sair. Aí, teve questões pessoais, questões familiares, né? Até mesmo as questões profissionais. Eu resolvi falar, olha, eu vou voltar para as minhas raízes, e acabei retornando para a comunicação, e logo depois a gente se encontrou no café que a gente conversou agora. Que joia. E estou até hoje dentro da comunicação de volta, né? Para quem não sabe, no primeiro episódio eu comentei que esse era um projeto que eu, você e o André Velasquez, a gente chegou a conversar sobre isso, idealizar isso. E talvez por eu ser uma pessoa muito imediatista, me lembro como se fosse hoje, o café foi agora, uns meses atrás, Sim. E a gente falou sobre a possibilidade. Do podcast, né? Do podcast, E aí, não, porque é caro, porque tem que comprar, porque tem que ir lá, porque tem que ter o material. E eu falei, cara, eu tenho um apelido que eu recebi das minhas amigas, que era de Marília Gabriela, para quem não sabe, que eu adorava saber da vida das pessoas. Que hoje eu ressignifiquei isso e trago em me interessar pelas pessoas. Eu gosto de escutar a experiência de vida delas. Eu gosto de ver como elas fizeram para crescer. Porque eu desenvolvo pessoas hoje, Fábio. Eu também me desenvolvo para poder desenvolver pessoas. Então, Sim. Eu tenho um desejo, eu curto muito me interessar pelos outros, saber sobre os outros. E quando a gente tentou fazer esse podcast, e que, cara, eu acho que não vai rolar, o André um dia me chamou, viu? Vai fazer o negócio acontecer ou não vai? Eu falei, então vamos. E poder trazer você aqui, escutar a tua história, mostrar quem é o Fábio para as pessoas, é algo muito importante para mim, porque você é um cara muito discreto. Olha, você é um cara que você não fica se gabando pelas coisas que você faz, você realmente é um cara mais reservado. Gosto de ouvir assim, eu não gosto mesmo, acho que vem da raiz, né? O papagaio do pirata. Assim, a humildade, né, Kellen? Eu acho que assim, eu me coloco bem dentro desse lugar, e eu me considero uma pessoa humilde, assim, eu sei das minhas limitações, Sim. sei das minhas qualidades também, mas assim, eu me satisfaço por mim mesmo, então não provo nada para ninguém. A gente se dá muito bem, né? Você Todas as vezes que você... Eu acredito que sim. Mas eu aprendi muito, assim, durante esses anos, né? Até mesmo o próprio treinamento me abriu outras portas, inteligência emocional, todas as questões que eu Sim. gosto, né? Assim, eu sou entusiasta da parte de desenvolvimento humano, de diversos assuntos. Você falou agora que você gosta de ouvir histórias, e eu adoro ouvir histórias das pessoas. Às vezes, as pessoas... Você está interessado nesse assunto mesmo? Porque a pessoa está falando de como faz para criar abelha sem ferrão. Eu falo, não, realmente me interesso nas histórias das pessoas. E assim eu vejo que as pessoas ficam à vontade em falar comigo também. Porque elas contam coisas assim que eu fico pensando, mas será que essa pessoa está se abrindo tanto comigo assim, né? Qual que é o motivo disso, né? E é porque eu gosto, eu me interesso também pelas pessoas, e talvez a minha forma de agir, né, dar essa liberdade para as pessoas. O Fábio é mais quietinho e tem muito conteúdo, gente. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer esse cara, cola nele, porque realmente ele sabe, domina muitas coisas. E eu me lembro que a primeira gravação que eu fui fazer com você, eu estava morrendo de vergonha, gente, porque Imagina, como né? eu entrei, Kellen com vergonha. Gente. Eu entrei assim, ó, viu? Eu preciso fazer esse vídeo funcionar de primeira. Esse foi o meu pensamento. Eu não posso gaguejar, eu não posso usar meus vícios de linguagem, porque o Fábio, eu pensava assim, ele está me julgando, ele está dizendo, meu Deus, com a comunicadora, meu Deus, levou 2 horas para fazer um vídeo. E hoje, eu sei que é jamais. E uma frase que você me falou, que foi muito legal e incentivadora para eu me acalmar, porque, independente do nível que a gente está, a gente tem as nossas ansiedades, a gente tem os nossos desejos, as nossas expectativas. A gente também quer ser alta performance, porque a gente vem trabalhando e estudando sobre isso. E você falou, Kellen, é no teu tempo. Relaxe que o teu corpo vai dar sinais sobre a tua comunicação.
deixe fluir. E às vezes me faltava palavras e você me trazia, fale dessa forma. Então, o teu jeito profissional, o teu jeito elegante de se comunicar, Fábio, hoje me chama muita atenção. Conte um pouquinho sobre os teus projetos de presente e futuro. Como é que é? Eu fico Quem assim, que é o Fábio? emocionado, sabe? Vocês já percebem que eu sou o cara assim, bem emotivo, eu sou canceriano, eu fiquei sabendo disso depois. Trabalhei com a Fran e ela falou assim, você tem um jeito de ser canceriano? Sou. Eu não sou muito ligado nessas coisas, assim, mas ela falou, o teu perfil é assim, assim, assim. Vamos ver qual que é o teu ascendente, porque talvez você tenha uma contrapartida. Ela falou, não, você é câncer com ascendente em câncer. Eu falei, nossa, então eu sou o poço, né, do sentimento. Uhum. Eu sou um pouquinho assim. Voltando na parte do podcast que você falou que, né, o André fez dar vida aí ao projeto, é a primeira vez que eu participo como convidado. Mas eu já gravei, já editei, já fiz vinheta, já dirigi. Fez agora do Intershow. Exatamente. Montamos lá um podcast assim ao ar livre que ficou muito legal, um resultado muito bacana. Então, mas nunca fui convidado no podcast. Então, dentro da comunicação, assim, até a gente estava conversando nos bastidores, assim, eu senti que uma coisa que está me incomodando, eu não sei se seria uma palavra correta essa, mas eu me considero um profissional generalista, que eu faço um pouco de cada coisa. Então, se for para escrever, eu escrevo, se for para fazer o design, eu faço, a edição, eu faço, a captação, eu faço. Então, eu faço um pouquinho de cada coisa. Eu sinto falta de ser um profissional especialista. Se alguém falar tal função dentro da comunicação, pode falar com esse cara que ele é especialista. Eu sinto um pouquinho dessa falta. Porém, assim, eu sou muito satisfeito com que essas vertentes todas me trouxeram, né, como profissional. Porque a experiência, eu achei que assim, eu ia poder falar de experiência quando eu fosse muito velho. Assim. Pensar, nossa, quando tiver uns 50 anos, assim, eu vou poder falar, eu sou um cara experiente dentro da comunicação. Mas não é, eu estou com 12 anos, mais ou menos, de carreira dentro da comunicação e já posso dizer, vai por aqui, porque eu já tenho experiência nesse sentido e eu sei que vai dar certo, ou não vai dar certo. Então, essa experiência dentro dessas várias vertentes assim me dá uma segurança de fazer isso que eu fiz com você, de fazer uma direção, né, de conduzir, porque é diferente assim, Kellen. Muitas pessoas, já trabalhei com professores, trabalhei bastante tempo dentro da área educacional, né, que é uma dos meus trabalhos assim que eu mais trabalhei dentro de empresa. Mas o professor dentro de sala de aula, ele era muito bom professor, dominava o conteúdo assim de uma forma absurda. Mas se ligava uma câmera, colocava ele para gravar, não saía nada, não ia para frente. As pessoas bloqueiam. Bloqueiam. A falar que está gravando é uma coisa que liga uma trava automática na pessoa. Aí você precisa fazer isso que a gente fez, né? Acalmar a pessoa, direcionar ela, né? Explicar para ela que ela tem segurança para falar daquilo. Você só vai falar daquilo que você conhece. Então, propriedade para falar sobre o assunto. Absolutamente. Principalmente quando a história é dela. Sim, aqui, a nossa primeira gravação era para falar a minha história. Só que eu queria falar frases perfeitas, eu queria dizer de um jeito e não é isso. Eu, no decorrer, eu ensino os meus alunos, viu? A comunicação não tem que ser pomposa. A comunicação não tem que ser cheia de coisas. Não, ela tem que ser simples, ela tem que ser clara. Tem que ser clara. E quanto mais emoção tiver, mais conecta. Quando você me chamou para participar do podcast, fiquei pensando o que eu vou contribuir num podcast, né? Um monte de gente interessante. O André, né, deu show no último, acompanhei. Eu tenho visto, né, o teu trabalho, eu sempre acompanho, né? E eu fiquei pensando... obrigado a acompanhar. É verdade. O André... ele é obrigado, né? Ele está atrás das câmeras, né? É verdade. Ela cobra do grupo. Tem que curtir e comentar. Mas então, eu fiquei pensando, Sim. como que eu vou me preparar para esse podcast? Então, eu pensei, será que eu tenho que ler mais um livro? Será que eu tenho que ir para a internet? Será que eu tenho que pesquisar? Eu falei, mas é a minha história. Sim. Então, eu já estou 38 anos preparado. Então, a gente vai falar, né, de bate-papo, de comunicação. Então, eu não me preocupei com esse sentido. Assim, que você falou também da parte da comunicação. Se você tiver que explicar para uma pessoa o que você quis dizer, a comunicação não foi eficiente. Sim. Então, é muito mais assertivo, né? Essa palavra eu aprendi muito com você. Você falar de uma maneira objetiva e simples do que você fazer uma comunicação, né? Cheia de rodeios. Cheia de rodeio e não ficar claro. Então, se tiver que explicar, tá errado. Falando em ficar claro, o que você faz hoje, Fábio? Qual que é teu papel? Eu continuo trabalhando... O que as pessoas compram de você? De tudo que você possa imaginar.
Mas quem vende tudo não vende nada. Explique. É o que eu falei da parte de ser generalista. Então, dentro da comunicação, né, quem tem pequenos negócios, quem tem grandes negócios, precisa áudio, por exemplo, que é minha paixão. Gosto, assim, se eu fosse para ser um especialista e falar o que é bom, falar, eu acredito no meu trabalho na locução. Eu faço diversos trabalhos de locução para todo o Brasil, atendo diversos clientes assim online, né? Então é uma vantagem do trabalho, né? Atender esses clientes, e é um trabalho bem específico, né? Dentro do marketing digital, quando você compra um curso, geralmente tem alguém que está narrando aquele produto, né? Tal pessoa, tal coisa, assim, assim, assado, clique nesse botão para você realizar esse curso. Então eu faço... Que a gente chamava de radialista antigamente. Eram os radialistas que faziam esse papel. É um pouco diferente. Então, até a própria locução, ela teve uma mudança assim durante um decorrer, né, nesses últimos anos, assim, que antigamente só quem tinha uma voz bonita podia ser radialista, né? Às vezes o cara nem sabia o que ele estava falando, mas ele ganhava um papel, ele lia aquele papel e fazia ali, emprestava a sua voz para aquele trabalho, né? O Cid Moreira, por exemplo, ele já conversou em entrevistas, né, que muitas vezes nem sabia o que era aquela notícia que ele estava falando, mas ele é uma voz de respeito, né? Até hoje. Gravou a Bíblia. Até hoje, gravou a Bíblia, não pode ser qualquer pessoa, né? Mas hoje não precisa mais, Kelly. Hoje a locução que mais é valorizada é a locução natural. Então, a pessoa estuda tanto para isso que ela transforma a locução que parece ser natural, mas ela não tem nada de natural. Cada palavra é pensada, cada entonação é pensada, né? Cada produto é um ritmo. Então, eu fui para esse lado. Mas continuo atendendo clientes que precisam da parte de estratégica, de marketing, como criar uma campanha, por onde começar. Um outro trabalho que eu gosto muito de fazer, que é juntar duas outras coisas que eu gosto também, que é o vídeo e o marketing. Ou seja, é o vídeo marketing. Né? Como atrair clientes, como divulgar um produto por meio dos vídeos, mas com estratégia. Né? Qual vídeo gravar, qual assunto gravar, qual conteúdo, quando, né? Qual que é a ordem. Então, esses são produtos, né? São serviços assim que eu ofereço hoje, mas você precisava gravar um vídeo, né? Eu estou dentro da comunicação, eu estou dentro de tudo. Eu não sei se foi o ano passado ou retrasado que a gente gravou o Comunique-se Online. Foi ano passado, né? Era um desejo que eu tinha de fazer o Comunique-se Online, porque as pessoas ficavam falando, grave o Comunique-se Online. E eu dizia, cara, como é que eu vou gravar um treinamento de comunicação de oratória online? Porque aqui eu dou feedback direto, as pessoas ficam em pé, elas treinam a comunicação. Eu, sinceramente, não acreditava no Comunique-se Online. Até que um dia a gente trocou, né, mais figurinha. A gente trocou umas figurinhas e viemos gravar, sem pretensão nenhuma. Viemos para a sala, acho que umas 2, 3 vezes, gravamos o Comunique-se Online, o que fazia sentido para as pessoas, o que daria para elas treinarem em casa sozinha. E eu levei, eu acho que uns 8 ou 9 meses para lançar. Não, 1 ano. 1 ano para lançar, levou depois de pronto. Ano, depois de pronto. Por quê? Porque eu dizia, tá gravado. Se um dia eu morrer, alguém vai ter acesso a esses vídeos. A tua herança. Minha herança. Falei, vou deixar para meus netos algumas dicas. E aí, um pessoal me achou no início desse ano e a gente fez o primeiro lançamento do Comunique-se Podcast, gravado, editado e cuidado. Embalado, né? Embalado pelo Fábio. É verdade. E aí eu disse para ele, eu acho que ficou meio simples os vídeos. Ele falou assim, viu, não é Netflix. Eu não quero Netflix, eu quero você, quero teu vídeo, e é esse que está gravado e está tudo bem. É o que a gente falou da comunicação ser direta, né, para um curso. A pessoa quer realmente aquela informação, né? Não quer nada hollywoodiano. Contanto que o meu olhar clínico, ele só viu os defeitos do vídeo. A gente sempre vê só os defeitos. E aí defeitos. o Fábio dizia, não, Kellen, tá tudo bem, tá tudo normal. Eu dizia, mas olha minha orelha, mas olha minha camisa, mas olha... E ali a gente foi. Você me apoiou muito nessa fase. Se não fosse por você, eu não estaria, de repente, no patamar que eu estou hoje de vídeos. Contanto que agora a gente produziu juntos mais 3 ou 4 vídeos para colocar na plataforma junto com o Comunique-se. Eu me lembro, na época era até algo
era uma primeira experiência tua para você também. Nós íamos Sim. lançar juntos o Comunique-se. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala em embalar um produto, ele é muito mais complexo do que só gravar o vídeo, né? Gravar o vídeo é uma das etapas, né? Mas aí você produzir e toda aquela engenharia que vem por trás, aquela máquina que vem para fazer o lançamento, ela é complexa. Precisa de tráfego pago, precisa de copy, né? Que é a parte escrita do texto, né? Precisa de diversos outros fatores, né? Então, só o curso em si, ele não se vende sozinho muitas vezes. Até pode se vender sozinho muitas vezes, mas existe uma engenharia por trás disso tudo, né? E às vezes precisa de mais de um profissional para ajudar. Então, realmente, ele é algo complexo. Eu não tinha feito esse processo do começo ao fim. Até foi a minha limitação que eu comentei com você. Olha, Kelly, eu tenho assim uma estrada, mas eu nunca fiz do começo ao fim essa engenharia por trás. Na teoria eu sei tudo. Teoria Mas a prática não tinha acontecido ainda. Eu sabia cada fase do lançamento de maneira isolada, mas a engrenagem que fazia 1, 2, 3, 4 até chegar no 10, ela é mais complexa. E para fazer sozinho é difícil. As etapas eram difíceis. Por isso que geralmente são agências que fazem, né? Agências especializadas dentro desse setor que fazem, né? Que tem os maiores resultados. Muitas vezes você vê faturamento de milhões, né? De centenas de milhares de reais. Não é bem assim. Uhum. Tem uma engenharia não por trás. Não é bem assim. É possível? Com certeza é possível. Né? Da mesma maneira que se fala, olha, se você for na academia todo santo dia, comer certinho, treinar certo, descansar, você vai chegar daqui a um ano com um shape, né, de atleta. Sim, treino. A receita é simples, né? Agora, ter a disciplina de fazer tudo isso é difícil. Falando em receita simples, as pessoas erram no básico, no feijão com arroz, por exemplo. Não bebem água, não cuidam da sua saúde mental, emocional. Existe um passo a passo, porque a pessoa está lá olhando, né, na força que eles estão fazendo na academia. Sim. E o processinho até chegar ali, eles não olham. E na comunicação é assim, nesse projeto é assim, esse cuidado. Conte para mim, quem são aí os teus mentores, pessoas que hoje você segue, que te fortalecem, que te nutrem? Até estava achando aqui, eu achei que era um livro que eu estava lendo, mas assim, o pai do marketing é o Kotler, né? Philip Kotler. Uhum. Ele é vivo até hoje, então assim é o mentor, né, acredito, de todos os profissionais dentro da comunicação, do marketing, é ele. Uhum. Eu tenho outros mentores também. Você é uma mentora. Eu considero você uma mentora. Mas eu sinto falta de ter talvez um relacionamento mais próximo, até mais uma conversa de bastidor que a gente estava conversando, em colar em alguém mais próximo que seja uma referência mesmo, assim, mais próximo. Mas eu me alimento de várias fontes. Legal. Né? Você é uma delas, inclusive. Obrigada. Eu falo sobre conversas de milhões. A gente precisa ter conversas milionárias com as pessoas. O que são conversas milionárias? Não exatamente conversas que te tragam retorno financeiro, Sim. mas que te tragam insights, que te tragam possibilidades, que te mostrem coisas que a gente não consegue ver. Porque quando a gente está na ilha, a gente não vê a ilha. É até uma frase que eu já postei no meu Instagram. Se você quer conhecer a ilha, saia da ilha. Saia desses movimentos repetitivos, porque senão a gente começa a entrar no piloto automático e não perceber Sim. mais as mudanças da vida. Às vezes está na nossa cara, está na nossa frente. Eu falo sempre com as pessoas, olha, a grana está passando aqui, ó, na nossa frente, aqui, ela está em algum lugar aqui, ó, muito próximo, mas a gente talvez não está vendo como fazer para abocanhar uma parcela, né? Não só em dinheiro, mas em outras coisas, né? Oportunidades, crescimento. Exato, tá na nossa frente. Agora tem que muitas vezes tirar, né, aquela visão viciada que a gente tem no nosso dia a dia, da nossa formação, e receber um insight, né? Esse detalhezinho, mas acredito assim que a nossa hora está chegando, está muito próximo, né? E eu me considero uma pessoa realizada. Pessoalmente, eu sou uma pessoa realizada. Massa. Talvez financeiramente não ainda, mas acredito que está próximo. Mas já próximo. estou vendo, Já está próximo, já está dando na trave, assim. Tem algum projetinho no forno, Fábio? No forno. Tem um projeto no forno, inclusive amanhã tem uma reunião com um grande amigo meu. Eu não vou abrir o jogo ainda, né? Sabe, tá tipo bom. Artista assim que fala que tá cheio de coisa. Você não, nem abriria mesmo, não. já sei que você é discreto. E é na área da comunicação um podcast também. É um dos serviços que a gente quer, além de oferecer, também ter um podcast próprio para falar com personalidades, né?
igual você está fazendo. Todo mundo quer um podcast para chamar de seu hoje, né? E assim, tem espaço para todo mundo e a gente vê que o Brasil é um dos países que mais consomem podcast. Então, que legal. É uma realização pessoal também Eu minha. queria fazer assim algo para as pessoas conhecerem as pessoas da nossa cidade. Eu queria que as pessoas desconstruíssem alguns olhares e construíssem novos olhares. Porque a gente tem muita gente boa na nossa cidade. É verdade. A gente tem muito profissional bom. Infelizmente, alguns, né, levam a fama por alguns ruins. Sim. Tem pessoas que não são comprometidas, que não entregam, enfim. Mas eu como virei amiga dos meus clientes, eu faço questão que as pessoas conheçam um pouco sobre elas. E eu deixo livre para as pessoas virem. Tem gente que, mesmo fazendo Comunique-se, não se sente tão à vontade. Eu vou falar o quê para a Kellen? Todo mundo fala a mesma coisa. Mas eu vou contar o quê para você? Mas eu estava aqui bolando um texto. Falo, cara, eu quero que você seja comigo aquilo que você é na vida comigo. Às vezes que você me cutuca, às vezes que você quer me contar as coisas. E muitas pessoas negativas falaram, não faça, nada a ver, não precisa, você não precisa disso. Então, eu tive que fechar meus ouvidos. Todas as coisas que eu construí durante a minha carreira aqui, e principalmente do Kellen Kretschmer para cá, que vai fazer 4 anos, foi fechar o ouvido para algumas coisas. Eu sei que a gente precisa abrir os olhos e os nossos ouvidos para muitas coisas, mas muitas vezes fechar os nossos ouvidos para a gente conseguir avançar. Inclusive para o podcast, que alguns falaram, quem que vai escutar? Meia hora? Porque as pessoas não têm tempo. Porque, veja, quem que é o fulano na fila do pão? Eu falo, cara, não é para você, então. Exatamente. Se para você meia hora de conteúdo é difícil, o meu trabalho não é para você. É isso mesmo. E tem pessoas que não estão na mesma vibe que você. Então, você traz uma novidade e o cara, não, mas não vai dar certo. Ou não está na tua hora. Então, esse feeling assim, de saber qual é a tua hora e insistir, né, num projeto que você acredita que vai dar certo, a gente tem que ter esse sentimento. E sabe, Fábio, eu acho que às vezes não importa se vai dar certo. Não é pelo dar certo ou não, é pelo propósito. E se a gente fiz, né? E eu acho assim que se a gente está sentindo no coração, teve treinamentos que eu fiz e que não rolou ok, eu fui, desenvolvi, tentei e fiz um melhor daquele. Tem uma coisa que eu estava lendo outro dia, num livro muito legal, inclusive indico para quem gosta de leitura, Maestria é o nome do livro. E às vezes você comenta, né? Fiz um treinamento que talvez não me agregou muito aqui, mas o livro está falando alguma coisa assim no sentido que alguma hora vai fazer sentido para você. Porque o conhecimento nunca vai se acabar, vai ficar ali. Então, ele conta várias histórias lá que a pessoa se interessou por botânica, mas, na verdade, se transformou em matemático. Mas, ali, 10 anos, surgiu uma oportunidade que só serviu para ele porque ele estudou botânica lá no começo. Então, se você fez aquilo, algum momento na tua vida vai fazer sentido. Aí você vai ligar aquele pontinho. Agora tudo está dentro encontrar dos sua planos. essência, encontrar seus propósitos. E você ajudou a encontrar o meu. Sou muito grata por você ter cruzado meu caminho, por eu ter escolhido vocês como profissionais, como pessoas que me dão direção através da comunicação, porque mesmo eu sendo especialista em comunicação, eu sei o quanto eu preciso desenvolver. Eu sei uma busca infinita, né? É uma busca infinita. Falei agora em outro podcast sobre essa busca incessante de se reconstruir. Problemas a gente tem todos os dias, tanto emocionais, quanto físicos, quanto financeiros. Então, todo dia a gente tem um desafio. Sim. E é esse desafio que vai ajudar a gente a se encontrar e continuar vivendo, porque senão não teria graça. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu tenho alguns conteúdos que eu crio, né, pessoais meus, né? Ótimos, inclusive. Muito obrigado. Você pode, né, já fazer meu merchan, então, Faça. entrar no meu site, lá é Fábio Ribas, RBS, né, as consoantes do Ribas, né? RBS, Fábio Ribas, RBS. E tem alguns conteúdos que falam sobre isso, né? Falam sobre esse desenvolvimento, falam sobre a busca infinita por coisas novas que nunca vai acabar.
Então, assim, é bom a gente saber disso, né? Que não é porque se eu ler esses 3 livros aqui, pronto, agora não preciso aprender mais. Nunca vai ter fim. Falei hoje Nunca vai sobre ter fim. isso. Viu? As pessoas fazem um curso, um treinamento, leem um livro no ano e acham que estão prontos para a vida. Meu, e essas pessoas... Ingenuidade, né? Viu? E pior que essas pessoas, elas geram impacto na gente. Porque a gente encontra pessoas assim o tempo inteiro. Não estou julgando, mas estou dizendo o quanto é necessário. Vou fazer uma analogia aqui. É como você ir uma vez na igreja no mês e achar que, viu, já rezei pelo Agora mês. tô garantido. Nossa, já agradeci pelo mês passado, como se fosse um dízimo. Essa busca é diária. E é bom a gente saber também que os desafios eles vão ser diários, né? E nunca vai ter fim. Então, se hoje você venceu uma coisa assim que na tua vida era muito difícil, amanhã vai ter outra. Sim. Você nunca não tem sossego. Sim. A minha mãe já falava, né? Ela não tinha sossego na vida, então a gente também não tem sossego, né? Sempre vai ter um desafio Sim. depois do outro. O Comunique-se fala muito sobre esse controle emocional diário. Você ainda usa as dicas do Comunique-se de controle emocional? Até preparei um elogio para você, Kelly. Agora, vou ver se o Comunique-se está na ponta da língua, então. Vai. Para quem... É spoiler, né? A Kelly falou que o Comunique-se não pode ser, né? Não é bom pessoas falarem do que acontece lá dentro, porque só quem vive que sabe, Sim. né? Mas uma das partes é fazer um elogio para a pessoa. Uhum. Então, eu quero fazer um elogio para você. Kelly, você é uma mulher obstinada. Continue na busca pela comunicação de excelência, que você vai ser sempre inspiração para outras pessoas. Obrigada, Fábio. E agora fica. Agora vai com esse presente, pensar nisso. Fábio, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Foi uma entrevista muito gostosa. Eu gostei também. Você pensa, que eu não tenho que me preparar, eu tenho que falar, agora eu vou entrevistar o cara. Imagina. Agora eu vou ter que preparar, me dar umas perguntas inteligentes aí. E é sobre deixar fluir. Comunicação assertiva é sobre deixar fluir, se preparar, se conectar com a outra pessoa. Às vezes as pessoas não têm essa conexão, têm essa dificuldade. Eu quero responder bonito, eu quero vender a minha imagem e acabo esquecendo da parte mais interessante de todas. Para a gente finalizar, eu vou deixar você falar mais um pouquinho. Eu quero fazer um ping-pong aqui com você. Eu digo uma palavra e você fala o que vier aí, Eu né? tenho a maior dificuldade de fazer isso, sabia? Que bom. Isso é uma coisa que vai ser desafiadora. Então, como você está treinado no Comunique-se, que tem a parte do fala de improviso, vamos ver. Sorri e vai. Tá? A primeira palavra, família. Âncora, base para tudo. Vida. A vida é um sopro. Que intensidade. Pessoas. Desafios. Trabalho. Revigorante. Comunicação. A comunicação é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Massa. Fábio, muito obrigada pela tua presença, por aceitar participar do podcast, porque se vocês vibram em vir aqui, pensem que eu vibro muito mais. Vocês são escolhidos para estarem aqui, para trazerem a história, porque sabem se comunicar, porque tem conteúdo, porque tem valores, porque tem princípios parecidos com os meus. E isso é o que a gente vive no Comunique-se, isso que eu deixo muito transparente nas nossas relações, e você se tornou, primeiro, um aluno, depois um parceiro, um fornecedor, e hoje é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho coragem de chamar, que eu tenho honra de chamar e compartilhar os meus próximos passos, compartilhar os meus desejos dentro da minha vida profissional e falar sobre produto, sobre negócios. Muito bom. Se você pudesse deixar um conselho para quem está nos escutando, que conselho você deixaria? Bom, antes do conselho, não posso deixar passar essa oportunidade que você me deu. Quero agradecer muito por você ter vindo aqui, por eu ter... Eu quero agradecer muito, né, por você ter me feito esse convite. E assim, às vezes surge uma dúvida: será que eu sou reconhecido no meu trabalho? E quando você faz isso, quando você recomenda, quando você, né, faz uma fala tão forte dessa, assim, eu falo assim: eu sou reconhecido pelas pessoas certas. Então é um agradecimento. Se você deixar conselho, olha, tem uma frase que eu gosto,
tentar amarrar essa parte da comunicação, mas assim, tem algumas coisas que não voltam mais, né? 3 coisas que não voltam mais, né? A flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Então, só fale aquilo que vai agregar na vida das pessoas. É uma excelente oportunidade de se agregar na vida das pessoas. Se não for para isso, silêncio é o melhor caminho. Exatamente. Ok, vamos aprender com o silêncio. Eu aprendo todo dia isso. Eu sempre penso, tento pensar, pelo menos, antes de falar alguma coisa para alguém, seja para o bem ou para o mal. Legal. Estou aqui com o Fábio Ribas, foi meu aluno da T6, meu amigo. Obrigado, viu, Fábio? Valeu, Kelly, sucesso. Sigam o Fábio, Fábio Ribas MKT. Nas redes sociais. Sigam o Fábio. Se vocês gostaram desse conteúdo, clica no sininho aí, compartilha. Todas essas coisinhas que todo mundo manda curtir, compartilhar, comentar. Manda esse conteúdo para mais pessoas, para que o meu canal se espalhe e para que essa comunicação chegue em mais pessoas. Fica aqui mais um Comunique-se, mais um episódio e até a próxima. Tchau!